Boa noite a todos meus amigos da FM Mundial. Em 95.7 FM e AM 660, estamos aqui nesta segunda-feira de carnaval, todo mundo pulando, cantando, sambando, rasgando a fantasia, e nós aqui com vocês falando de odontologia. Nós somos dois Locke, você não acha, Carlos? É mesmo, doutor Geraldo. Uma boa noite especial a todos os ouvintes da Rádio Mundial. É realmente um prazer estar com vocês aqui. E eu, semana passada, eu contemplei uma paciente com o nosso irrigador bucal. E hoje eu vou repetir o nome dela, Dona Iracema. O nome dela inteirinha é Dallanora, Iracema Dallanora, que recebeu da Clínica Paglia um presente, o irrigador oral. Tá bom, gente? E na semana passada eu comecei um assunto que hoje eu quero dar continuidade. Eu aqui, meu amigo Carlos Silva. Ô, Carlos, você falou boa noite para todo mundo já, né, Carlos? Já falei, doutor. Então, já falei. Qual é o telefone da Clínica Paglia, Carlos? 29509592, 29509592. A Clínica Paglia fica na rua Pedro Dó, número 95, no Alto de Santana. Há 33 anos, né, doutor Geraldo? 32 anos, 32 né? anos. 32 anos. E o endereço da Clínica Paglia fica ali na Zona Norte, Santana, na rua Pedro Dol, número 95, Santana, Zona Norte, São Paulo, a 5 minutinhos do metrô Santana. Gente, então, o assunto que eu vou falar agora é sobre o acontecimento, sobre coisas que acontecem e os pacientes vêm me fazer perguntas sobre ocorrências no dia a dia da Clínica Paglia. Carlos, qual é a primeira pergunta? Então, doutor Geraldo, nós vamos falar hoje sobre levantamento de seio? Não, levantamento de seio não, Carlos. Vamos falar sobre os acontecimentos da Clínica Odontológica Paglia. Viu? Vamos lá. Ah, sim. Formou aqui, ó, olha, a pergunta é assim. Tem formado um abscesso, uma bola em minha gengiva próximo à raiz do dente. O que pode ser isto? Preste atenção. Se você notou que próximo do dente, da raiz do dente, formou uma bola e que existe um flegmão, um superaquecimento da gengiva, está dolorido, isto pode ser um abscesso que está se formando. Isso pode ser causado por uma fratura, uma trinca de um dente, ou mesmo por uma cárie, ou mesmo por um problema periodontal que está fazendo acumular uma porção de pus, de exudato. E esse pus, muitas vezes, está transósseo, está saindo da raiz do dente e ainda não atingiu o tecido mole. Então, nesta hora, o paciente tem dor. E quando ele atingiu o tecido mole, ele vai formar aquela bola, aquele flegmão, e que o paciente fazendo bochechos com água quente, provocando. Cuidado, nunca ponha o pano quente fora do rosto, senão esta ferida, esta fístula vai sair por fora do rosto. Então, coloque-se o quê? Um bochecho de água quente, fazendo com que esta fístula saia por dentro da boca e de um processo agudo vai tornar-se um processo crônico. Então, a hora que abrir, sair aquele pus, a gente entra com antibiótico, porque se entrar antes, encapsula, fica uma bola endurecida. Então, se você acordou de manhã ou durante o dia, sentiu uma coceira na gengiva, a gengiva está avermelhada e meio amolecida, então vá ao seu dentista, procure, ele vai pedir uma radiografia, fazer testes para ver se esse dente tem algum problema. Com certeza o tem. Carlos, é isso aí. Entendeu então que hoje... E qual é a próxima pergunta, Carlos? Um pequeno... deslize. Doutor, e quais os motivos que levam a perder o dente? Então, vem encaixar a primeira pergunta. Vários são os motivos que levam a perder o dente.
a cárie, a fratura, a mobilidade, doença periodontal, o descaso, a falta de higiene, tudo isso leva a perder o dente. Gente, numa prótese móvel, quando a gente usa uma ponte móvel e ela não estiver bem balanceada, isso é uma das perguntas que as pessoas vêm falar para mim, que com o tempo, com os anos que usa uma ponte móvel, os grampos parece que vão aprofundando e vão ficando mais livres e a prótese vai intruindo na gengiva. Isso é normal, isso eu vejo quase que todo dia na clínica. A pessoa vem, a gengiva está avermelhada, a gengiva ao redor do dente que recebe o grampo está avermelhada, sangrante. Por quê? Nós temos numa prótese, numa ponte móvel, o grampo de retenção e o grampo de oposição, que fica do outro lado do dente. Quando esses grampos ficam folgados, eles vão descendo mais, porque esse grampo ele tem que estar na bossa equatorial, na região mediana do dente, onde o dente é mais largo. Quando esses grampos aumentam, o que ficam largos, a prótese desce e comprime o tecido. Então isso é todo dia, por isso que eu falo que ponte móvel dentadura, ainda você vive o suficiente para ver isso no museu só, né, Carlos? Só no museu. É um mal necessário, mas com o tempo o paciente acha, mas eu tenho 10 anos a minha dentadura, 10 anos minha ponte móvel, azar o seu. Azar o seu. Isso é burrice, não é motivo de orgulho, não. Não é motivo de orgulho. Mas doutor, eu tenho minha dentadura, olha, a dentadura. Então, ela está pressionando o seu osso, ela está desgastando o seu osso, ela está causando um sanduíche à sua gengiva. Isto é muito perigoso. Bom, então, as duas coisas que eu falei, do abscesso, da ponte móvel. E agora que eu falei o negócio da dentadura, quando a pessoa usa uma dentadura durante muitos anos, ela não percebe, e os dentes de trás se desgastam. Se desgastam e ela fecha, vai fechando os dentes, vai empinando o queixo, vai caindo o nariz, vai ficando com faces envelhecidas. A pessoa não percebe que ela não se vê todo dia, ela se vê todo dia. Então o que acontece? Diminui a altura dos dentes, diminui a dimensão vertical, o nariz parece que cai, o queixo parece que sobe, fica parecendo cara de bruxa. Já viu isso, Carlos? Eu brinco e falo para as mulheres assim, vocês perdem o lábio do batom, porque ele intrui para dentro, fica só um risquinho, nem parece que lábio tem. Então, quando aumenta-se, quando troca-se a prótese, aumenta de novo o dente, o lábio volta a dar posicionamento, aumenta a flange, aquela parte de resina da dentadura ou da prótese móvel, seja o que for. Então, essas próteses, gente, têm que ser trocadas no máximo de 5 em 5 anos. Outra perguntinha, Carlos. Eu vi que você falou comigo hoje. As pessoas me perguntam sempre por que elas rangem os dentes. Antigamente, ranger os dentes estava muito relacionado a pessoas acima dos 50 anos de idade. E hoje eu vejo que ranger os dentes, Carlos, está muito relacionado também a crianças, a jovens. Está muito ligada à parte psicossomática. As pessoas hoje estão muito mais tensas, mais nervosas, né? Então leva com que a gente desconte isso nos dentes, no ranger, no travar. Isso é perigoso. Isso leva a desencadear um problema futuro, problema até diminuição da audição, barulho no ouvido, crepitação ao abrir e fechar a boca. Então, precisa estar muito esperto com isso. Se você está percebendo que você acorda de manhã, parece que está com o rosto cansado, procure um profissional, fale isso para ele. Porque à noite, normalmente, nós tínhamos que deixar a nossa musculatura em repouso. Os dentes não tinham que se encontrar. Porque, inclusive, vou falar para vocês, durante as 24 horas do dia,
1 hora e meia é o tempo máximo que os dentes se encontram. A hora que você mastiga e na hora que você engole, chama-se deglutição vazia. O resto, os dentes estão desencostados um do outro. Chama-se o espaço funcional livre, onde a musculatura está livre. E de madrugada, quando você dorme, os dentes não podem estar se comprimindo. Senão sofre a musculatura, sofre o osso, sofre as articulações. Você entendeu, Carlos, como é que é? Uhum. Tem ideia de quanto tempo nós temos de programa ainda, Carlos? Mais uns 15 minutos, doutor. Opa, tudo isso? Mas é uns 13 minutos, vai, para ser mais exato. Bom, outra pergunta. Então, eu falei para vocês do bruxismo ou briquismo. Então, eu falei que uma das coisas que leva a isso é o estresse, a liberação do estresse. Qual é outro motivo que leva a pessoa a ranger ou apertar os dentes? Doutor, eu coloquei uma prótese nova e eu sinto que o meu organismo tenta ranger ela, tenta eliminar ela. Por quê? Porque está fora de oclusão, está fora de altura, existe um contato prematuro. O dentista não fez um quê? Um desgaste, não fez uma adequação de altura com carbono e você está com esse dente mais alto e chama-se contato prematuro. E é por normal o seu organismo tentar eliminar aquilo que representa para ele um desconforto fora daquilo que ele está acostumado. Então, a hora que eu falei para vocês, primeiro a parte psicossomática, depois contatos prematuros, tá? Existe mais algum motivo que leva a pessoa a ranger os dentes? Existe sim. Quando a pessoa tem algum problema periodontal e os dentes migram, saem de posição, às vezes eles mudam o contato. Mudando o contato, o organismo não reconhece aquela oclusão de um contato mudado, de um dente que foi mais para distal ou que giroverteu. Então ele tenta eliminar este problema rangendo ou apertando os dentes. Então, são alguns motivos que levam a pessoa a ter este tipo de comportamento. Gente, mais uma vez, muito obrigado por estarem aqui numa segunda-feira de carnaval me ouvindo. E é um assunto do meu dia a dia, é um assunto da minha clínica. E eu gostaria que vocês mandassem para o contato@clinicapaglia. Preste atenção. Contato@clinicapaglia. Aquilo que vocês gostariam de ouvir. Eu tento ir na internet, eu tento buscar do meu dia a dia, mas quando a pessoa às vezes me pedem lá, olha, contato@clinicapaglia. Olha, contato@clinicapaglia. Ou pelo WhatsApp 94745-2492. 94745-2492. Passa lá um zap, Dr. Paglia, eu sou seu ouvinte da FM Mundial. Por favor, eu gostaria de ouvir falar sobre a doença do sono, sobre a apneia do sono. Eu gostaria de ouvir falar sobre cirurgias, sei lá, o que for, sobre patologia, sobre doença periodontal, sobre canal, sobre implante, o que vocês quiserem. Ponham lá o seu nome e no programa seguinte, a semana, eu falarei, o paciente, a pessoa tal, de tal lugar, mandou uma pergunta para mim, assim. Muitas vezes você vai estar ajudando aqueles que também têm o mesmo problema que o seu. Então, gente, ó, Clínica Paglia, 2950-9592, 2950-9592 é o telefone da Clínica Paglia. Estamos aqui há 32 anos fazendo um sorriso. Você tem algo para falar para o povo, Carlos? Tenho sim, doutor Geraldo. Então, meu recado aos ouvintes da rádio e falar que a saúde bucal está extremamente vinculada à saúde sistêmica. Se a boca está limpa e bem cuidada, o paciente não deve manifestar qualquer tipo de doença. Manter a higiene oral e fazer visitas regulares ao dentista
permite a prevenção e o diagnóstico de qualquer problema bucal que o paciente possa ter desde o início, tornando o tratamento e a cura mais eficazes. Fazer prevenção sempre é mais barato que tratamento. Gente, muito obrigado por terem me ouvido. Mais uma vez, 2950-9592. 2950-9592 é o telefone da Clínica Paglia. E mais uma vez, passem o www.contato@clinicapaglia.com.br. Mandem para mim as perguntas e o que vocês querem. E neste mês de fevereiro, outro aparelho de jato, outro aparelho será contemplado no final do mês. E assim eu farei todo mês, até acabar o meu estoque de aparelho, né? De irrigador oral. Mas nós compramos um lote, que na verdade quem comprou foi o Carlos, ele que gasta meu dinheiro. Tem um lote, então todo mês, agora vai entrar, tanto aquelas pessoas que mandarem as perguntas, as pessoas que visitarem a clínica neste mês, tá? E também aqueles que estão em tratamento. Viu? Liguem, mandem seu zap no 947452492, falando, olha, eu queria saber sobre tal coisa, tal, e eu vou falar no programa seguinte. Temos mais um tempinho, então, né? Doutor. Então tá Temos bom. sim, doutor. Temos uns 5 minutinhos ainda. Ótimo, tal. Um profissional falou para mim, você perdeu o seu dente. Perdeu meu dente? Por que motivo posso perder meu dente, doutor? Porque o teu dente trincou, o teu dente fraturou. Ou então o teu dente está com uma reabsorção externa da raiz. O que quer dizer reabsorção externa da raiz? Muitas vezes, num canal maltratado, podemos ter, começa com um tecido de granulação em volta, um granuloma em volta da ponta da raiz. Este granuloma pode virar a ser um cisto, numa rarefação óssea periapical circunscrita de aspecto cístico. Esse líquido citrino que ali tem, ele tem poder depois de cutucar umas células que lá está, e essas células começarem a comer, a desgastar as raízes. Desgastam as raízes dos dentes. Então, às vezes eu vou tirar uma radiografia e eu vejo que a raiz desapareceu, ou que ela está toda comida. Isso é desenvolvido por uma patologia. Isso é desenvolvido por um cisto, anos depois. Ou então também pode ser desenvolvido quando uma pessoa caiu, bateu e o dente saiu, ou houve uma fratura e foi reposicionado. Não se sabe por quê. Depois de alguns anos, o organismo começa a reabsorver essa raiz e tem que fazer implantes para repor os dentes. Então, toda vez que alguém falar que você vai perder seu dente, prepare o seu osso, prepare o seu alvéolo para que você possa receber um implante. Se você perder o estímulo do dente que aí estava e não colocar nada, em 40 dias você já perde quase 1/3 do osso vestibular. A perda óssea é muito grande e rápida, primariamente em espessura e depois em altura. Então, se proteja para que isso não ocorra. Mas, doutor, quer dizer que se eu colocar um ossinho ali dentro do buraco vai ficar o dente? Vai demorar mais para remodelar o meu osso? Vai. Primeiro o organismo vai lá e vai reconhecer esse ossinho que é biocompatível e vai encapsular ele, vai comendo ele e vai posicionando o osso novo. Depois de um tempo, o osso está espesso de novo, como se ali não tinha dentes. Não perde o osso. Então ficou ótimo para o cirurgião implantodontista colocar o seu implante. Então,
Mais uma vez, eu falo isso para todo mundo. Toda vez que vai perder um dente, por algum motivo, pergunte ao seu profissional. Eu quero colocar implantes, como é que eu faço para não perder o meu osso? Tá bom? E se o profissional não souber responder, procure alguém que saiba, procure um especialista. Tá bom? Chegamos ao fim, né, doutor? Temos 2 minutos, doutor. 2 minutos? O teu programa está estendido hoje, hein? Tá louco para ir pro carnaval pular? Senhores, agradeço muito vocês estarem aqui comigo nesta segunda-feira e que esta semana seja uma semana boa. A Clínica Paglia vai voltar no dia 15 de fevereiro, das 8 da manhã até as 8h30 da noite, ou das 8h30 da manhã, desculpa, até as 8 da noite, todos os dias de segunda a sexta-feira. Tá bom? 2950-9592, 2950-9592. Agradeço a todos vocês, obrigado também, Carlos, por você estar comigo hoje no programa. E se Deus quiser, uma boa noite, até a próxima semana.